Se você está com dúvida ou se está frustrado porque o e-mail marketing ele não está performando da melhor forma no seu negócio, nesse vídeo eu quero te dizer se o e-mail marketing vale a pena ou não vale a pena para você. Eu já fiz um vídeo, se eu não me engano, já faz um pouco mais de um ano, explicando se e-mail marketing valeria a pena para 2025. E esse é um vídeo um pouco mais atualizado, olhando o cenário de 2026, todas as atualizações que nós tivemos com inteligência artificial, cloud code, codecs e tudo mais. E olhando para o cenário e-mail marketing, o que nós podemos fazer, levando em consideração que bastante coisa mudou. Hoje vivemos um cenário que as ferramentas ficaram cada vez mais fáceis de ser usadas. A plataforma de ActiveCampaign, que é a plataforma que eu mais utilizo até então, eles estão a cada instante, a cada momento atualizando o setor de inteligência artificial deles para que um leigo, que não seja gestor de e-mail, que não seja alguém técnico, seja capaz de fazer as configurações de uma forma mais fácil. Mas isso também, na minha visão, não é uma futura morte de um gestor de e-mail. E pelo contrário, porque estava escutando um vídeo até do Pedro Sobral. Se você não conhece o Pedro Sobral, talvez você esteja numa outra bolha, mas hoje ele é um dos maiores gestores de tráfego do Brasil, que carrega a profissão de gestor de tráfego. E ele trouxe uma percepção muito interessante em relação a tráfego pago e que, na minha visão, faz muito sentido também para e-mail marketing. Que é, todo mundo diz, talvez por um hype do momento, ou talvez por uma necessidade de criar conteúdo, que a gestão de tráfego vai morrer. Porque cada vez mais está ficando fácil para uma empresa, para qualquer pessoa, fazer a gestão de tráfego, subir campanha e tudo mais. O ponto é que a facilidade para poder fazer uma coisa não há uma correlação direta com a morte de uma profissão ou uma necessidade específica. Vamos olhar o próprio exemplo que eu escutei do Sobral. Uma empresa uma câmera fotográfica. As câmeras fotográficas, com o passar do tempo, elas foram cada vez mais ficando popularizadas. E hoje, qualquer pessoa que tem um iPhone, principalmente, ou um Samsung ou um Galaxy de alta qualidade, consegue fazer fotos muito boas. Às vezes nem precisa ser de tanta qualidade, porque você vê pessoas com câmeras antigas fazendo fotos muito boas hoje em dia. Não sei se é algo que chegou só na minha bolha, mas também tem aquelas pessoas usando aquelas maquininhas mais antigas, meio Sony, que fazia aquelas fotos um pouco mais vintage, sei lá como é o nome daquilo. Mas não é porque você tem uma câmera profissional na mão, que foi e é melhor do que muitas câmeras que já existiram 10, 20, 30 anos atrás, que a profissão fotógrafo morreu. Pelo contrário, deu acessibilidade, mostrou o quão funcional é ter um celular, mas para momentos importantes, para ocasiões importantes, ainda se faz necessário ter um profissional para isso. A mesma coisa vai acontecer não só com gestão de tráfego, mas com a questão do e-mail marketing. Cada vez mais, com o uso de inteligência artificial, vai ficar acessível fazer coisas na empresa que qualquer um poderia fazer. O ponto é que não é isso que vai fazer com que a gestão de e-mail morra ou com que a profissão de e-mail marketing morra. Naturalmente, ela vai ficar mais acessível, as pessoas vão ver que para que se consiga um resultado, você precisa ter foco, você precisa ter inteligência naquilo que você está fazendo, nos dados. E conforme você está escalando, naturalmente não vai fazer muito sentido você ficar centralizando isso só em você. Boa parte, com a evolução dos MCPs, é possível. MCP, parênteses, é uma forma de conexão protocolar, onde você consegue fazer com que softwares se comuniquem. Um ActiveCampaign, um Cloud, um ActiveCampaign, um Notion, uma LLM aleatória. Então, com a evolução dos MCPs, cada vez mais vai ser possível fazer com que os softwares se comuniquem de uma forma muito mais fácil e muito mais dinâmica. E, conforme for evoluindo e for tendo cada vez mais facilidade para poder fazer essas coisas, tendo escalabilidade, vendo que o e-mail marketing, de fato, não é o principal canal de comunicação da sua empresa, mas ele pode ser sim o principal canal de comunicação da sua empresa. E ponto 2, na minha visão, toda empresa precisa ter esse canal ativo de uma forma recorrente. Tem diversas pesquisas que mostram que para uma pessoa entre te conhecer e converter no seu negócio, ela precisa de diversos contatos. E claro que para uma pessoa se tornar um lead do seu negócio, talvez uma das coisas mais importantes, eu citaria duas, para você ter armazenado no seu negócio, é a parte de WhatsApp e a parte de e-mail da pessoa.
Todo mundo tem e-mail, todo mundo tem um número de telefone que pode ser comunicado. Então, por que não, uma vez que você já tem isso no seu negócio, utilizar isso a seu favor para que você consiga se comunicar e aparecer mais vezes para a pessoa? Não basta fazer isso de uma forma aleatória. É preciso fazer com uma estrutura, com inteligência e com estratégia, principalmente de uma forma consistente, mandando e-mail desde diariamente a uma vez por semana. Eu sou da linha que é melhor você mandar uma vez por semana do que mandar uma vez por mês, é melhor mandar 2 vezes por semana do que mandar uma vez por semana, e quanto maior a sua frequência, melhor. Só que tem uma linha que muitas pessoas acabam chegando em consultorias, em diagnósticos e vendo que o e-mail marketing não está performando muito bem para ela, que é o caso que eu citei aqui no começo do vídeo, que pode ser o seu caso de não estar performando muito bem para você. E se não está performando para você, ponto 1, e ponto 2, e levando em consideração que você precisa ter esse canal na sua empresa, existem 2 formas da gente poder lidar com isso. Talvez você seja o tipo de pessoa ou o tipo de negócio que ainda está crescendo aos poucos e muita coisa está centralizada em você, seja porque você é um one-person business, uma pessoa que faz tudo na empresa, ou seja porque você ainda está realmente no começo da empresa, entendendo o modelo de negócio, oferta que você vai lançar, produto e tudo mais. Então, naturalmente, o e-mail marketing para você, ele não deveria ser o principal foco, e sim essas outras coisas satélite que giram em torno de um negócio. Mas é importante que você faça e-mail marketing, porque talvez você esteja fazendo conteúdo no YouTube, Instagram, carrossel ou o que for, ou tenha um site institucional, tenha um blog e vai escrevendo artigo, fazendo com que o seu e-mail ele seja também um motor para que você apareça cada vez mais para as pessoas. E não só por isso, tem a ver muito com a inteligência que é gerada também por e-mail, que eu vou falar no segundo momento. Mas você pode ser esse tipo de empresa que está começando, ou que está tudo centralizado em você, ou que está em fase de crescimento e desenvolvimento, ou você pode ser, por outro lado, uma empresa que já tem muita coisa validada, já tem uma boa base de leads, e que só está patinando em relação à geração de inteligência de dados e de resultados por e-mail. Se esse é o seu caso, tem diagnóstico aqui na descrição para que você consiga fazer um diagnóstico da sua empresa e entender aonde você está melhorando, aonde você poderia melhorar e onde você deveria apertar o parafuso do seu negócio. Mas o ponto é que talvez você não esteja fazendo as coisas de uma forma inteligente, talvez o e-mail esteja gerando resultado para você e você não esteja vendo, talvez você esteja tendo muito gasto diante do que o e-mail está gerando para você. Então é importante entender se existe espaço para economia, se existe espaço para faturamento e se existe espaço para você melhorar ainda mais essa sua estratégia. Tá bom? Pode ser uma dessas 2 coisas. Mas o grande ponto e a minha grande tese de o e-mail marketing não morrer e ele ainda continuar performando é que o nível da pessoa que lê um e-mail, o nível intelectual, eu diria, e o nível de esforço que uma pessoa faz para ler o seu e-mail é diferente de uma pessoa que utiliza o TikTok, assiste Reels. É um tipo de conteúdo profundo, um nível intelectual diferente. Então, isso já justifica o porquê talvez o e-mail marketing seja algo muito importante para que você tenha no seu negócio. O segundo ponto é que, queria ter água aqui, mas acabei esquecendo de pegar, é que a inteligência que o e-mail gera, as redes sociais ou outros canais acabam não gerando. Na parte de e-mail marketing, você consegue ter controle, ou um controle, eu vou dizer, superficial de aberturas, você consegue ter um controle muito bom de cliques, um controle muito bom de visita de site, um controle muito bom de respostas desses e-mails. E não só como, fazendo um paralelo com o tráfego pago, saber quantas pessoas viram aquele anúncio, mas saber quem realmente abriu aquele anúncio. Então eu já não trabalho com números, eu trabalho com nomes. Por isso que eu falo que gosto muito de usar a relação de, você tem uma base de 10 mil leads, mas não são simplesmente 10 mil leads, são 10 mil pessoas. É quase um estádio do Santos cheio, para não falar de outro time, mas é quase um estádio pequeno cheio. É muito mais do que muitas e centenas, talvez milhares de salas de aula. Milhares? Milhares acho que é um bom exemplo para poder falar. Então, assim, não negligencie a questão do e-mail marketing na sua empresa, porque talvez o que falte seja apertar parafuso e entender como fazer isso de uma forma inteligente. Talvez o caminho para que você consiga fazer isso não seja montar um prompt, não seja bater um papo com o Claudio e pedir para ele montar a estratégia. Isso tudo é possível, é necessário. Só que talvez o que te falte é um pouco de visão de mercado, o que os seus concorrentes estão fazendo, aquilo que pode funcionar ou não pode funcionar para você. E por outro lado, executar. Ter a inteligência, o esforço e ser um pouco mais prático em executar algumas coisas. E através dessas execuções, seja em tempo real, seja de semana a semana, fazer
uma análise para entender o que está performando, o que não está performando, quais leads faz sentido manter na minha base, quais leads eu posso tirar da minha base, ter automações que, por meio da inteligência que o e-mail gera, e limpando pessoas que já não fazem mais sentido estar na sua plataforma e elevando pessoas que estão tendo um comportamento próximo de compra, interagindo cada vez mais com a sua comunicação. Mas o ponto é, a minha tese é, o e-mail, ele não vai morrer, ele vai perdurar. Ele é funcional, você capta lead, as pessoas ainda abrem e-mail, usam e-mail para poder fazer assinaturas, compras e tudo mais. E o que você precisa é entender quem são as pessoas que estão possivelmente próximas a comprar ou que são possíveis compradoras dentro do seu canal de comunicação do e-mail marketing e cada vez mais aumentar a sua interação, aumentar a frequência e usar das estratégias para que o e-mail marketing performe bem para você. Não quer dizer mandar simplesmente um e-mail geral para todo mundo, mas sim usar o e-mail marketing com inteligência a favor do seu negócio. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se o e-mail marketing para você é algo ou um canal de comunicação que ainda é um pouco nebuloso ou que você esteja patinando e os resultados não estão tão legais, ou se você vê o custo de lead do seu negócio e pensa, cara, talvez eu já tenha gastado um bom dinheiro em tráfego pago e eu realmente preciso fazer com que a minha base de e-mail monetize mais, porque eu tenho um canal de atenção e eu falo com um número de pessoas interessante. Tem um link aqui na descrição para que você consiga entender e dar os próximos passos para que o e-mail seja realmente um canal que gere resultados para o seu negócio. Seja em vendas, seja em oportunidades, seja em conversões, em cadastro, em visualizações para outros lugares que você tem, mas que gere resultado para você. Por isso, tem um link na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo no coração e valeu. Tamo